Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos falando sobre superação, é uma série que estamos trabalhando, o Mike já vai nos ajudar ali, e o tema hoje, ele é um tema que talvez você possa falar, nossa, mas que tema mortal, né? Que tema para baixo, que tema esquisito, mas é o tema que Deus colocou no nosso coração nessa noite dentro da série. E eu tenho a convicção no meu espírito que o Senhor vai falar com você. Deus vai ministrar o seu coração. Talvez não seja daquele jeito que você esteja esperando, mas vai ser de acordo com a palavra de Deus, que é a verdade. E eu tenho certeza que ao você ser tocado pela palavra de Deus e entender esse tema pela palavra, você vai ser ministrado. E você vai sair daqui cheio de esperança, cheio de fé e tranquilo, amém? Quem tem medo da morte, diga amém. Os irmãos estão espertos, né? Glória a Deus, vocês estão aqui. Mas eu sei que tem muita gente que treme nas bases, né? Em especial nesse tempo de pandemia. Mas eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Muitas pessoas em casa, talvez sofrendo nesse tempo de pandemia. Se você conhece alguém que está temeroso, quem sabe até está infectado com o Covid-19, faça agora um compartilhamento dessa transmissão para que essa pessoa tenha acesso. Fale para ela que nós vamos falar sobre um tema muito pertinente para esse tempo e você vai ser um agente de Deus. Faça isso em nome de Jesus. O texto que Deus colocou no meu coração é apenas um para iniciarmos como texto base da mensagem desta noite. E o texto está em Filipenses. Está em Filipenses, capítulo 1. Apenas no verso 21, que diz assim: pois para mim viver é Cristo, e morrer é lucro. Pois para mim viver é Cristo, e morrer é lucro. Queridos, o apóstolo Paulo vai demonstrar aos irmãos da igreja de Filipos um amor tremendo nessa carta. Ele vai declarar o amor dele para esses irmãos, irmão Paixão, de uma forma muito profunda, muito preciosa. Porque nessa carta ele vai dizer, estou disposto a entregar a minha vida por vocês. Eu oro e peço que Deus me dê a oportunidade de viver mais, para eu poder compartilhar mais da palavra, para poder ensiná-los mais. Mas para mim, viver é Cristo, e eu faço isso com muita alegria. Eu sirvo vocês, eu sirvo as igrejas por onde passo. Mas Paulo vai concluir, mas o morrer é lucro. Se eu morrer com Cristo, eu vou estar muito melhor. Olha que visão, que coisa tremenda, que entendimento. E além do amor que ele fala nessa carta aos irmãos da igreja de Filipos, ele também vai falar nessa carta sobre termos confiança, alegria, firmeza como cristãos. Como seguidores de Jesus, ele vai afirmar isso para nós também, que nós precisamos ter essas qualidades. E ele também vai nos ensinar que, acima de tudo, nós como cristãos, devemos ser imitadores de Cristo. Aí a coisa começa a apertar um pouquinho mais, né? Ele vai falar que nós devemos ser humildes, obedientes, e ele vai afunilando mais, vai apertando mais, Raimar, falando que nós devemos ser obedientes como Jesus foi. E Jesus foi obediente até a morte de cruz. Mas por essa obediência, ele também conquistou o lugar de destaque ao lado de Deus Pai, Senhor de todas as coisas, irmão Hélebe, pela obediência dele. Logo aprendemos que obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus traz benefícios. Somos abençoados, podemos até ser injustiçados algumas vezes, não compreendidos, mas fazer a vontade de Deus, como seguidores de Jesus, sempre irá nos abençoar. E é interessante que Paulo continua nesse enredo da carta, dizendo que a morte não é o fim. Ele vai dizer, a morte não é o fim, meus queridos.
Mas a morte é o início de uma nova vida. E de uma vida muito melhor do que essa vida física. Para Paulo, queridos, morrer com Cristo não era prejuízo, muito pelo contrário, morrer com Cristo, salvo pela graça de Deus, é um prêmio, é lucro. E nós vamos ver isso, que ele está dizendo e afirmando nessa carta, que ele esperava estar com Jesus, ele esperava ansiosamente estar com Jesus. Por isso ele vai dizer, pois para mim viver é Cristo. Enquanto eu estou vivendo com Jesus, estou fazendo a vontade de Jesus, estou cumprindo o meu propósito, o meu chamado, mas quando eu morrer, vai ser muito melhor, porque eu vou estar com o Senhor. Queridos, uma pessoa que tem essa visão de mundo, essa percepção, esse entendimento na sua alma, no seu espírito, nada pode parar essa pessoa, porque o coração dela está no lugar certo, Reginaldo. Ela vive para a glória de Deus. E ela tem a convicção de que quando ela partir para a eternidade, ela estará muito melhor. Logo, muitas preocupações desaparecem, sabia? Sabe aquele corre-corre que a gente faz e temos que fazer? Porque vivemos no mundo real. Todos temos que estar no corre-corre, na batalha para sustentar a família, para crescer, para progredir. Isso é normal. Mas quando a nossa mente ela é mudada pelo Senhor e nós temos esse entendimento, nós fazemos tudo isso. Mas isso não é mais importante para nós agora. O mais importante é estarmos prontos para quando Jesus nos chamar, estarmos com Ele. E isso nos liberta de muitas prisões e de muitas mazelas. Mas por que Paulo tinha essa forma de entender sobre a morte, tão diferente da maioria de nós? Por quê? Porque Paulo sabia, no seu espírito, no seu interior, que estar com Cristo Jesus na glória é o melhor lugar. Você já ouviu falar, já leu na palavra de Deus, que lá no céu não vai ter dores, tristezas, angústias, que lá você não vai ter enfermidade, como os irmãos autoimunes pediram para orarmos por eles. Mas às vezes nós ficamos tão apegados neste mundo, e a gente esquece que estar com Jesus é muito melhor. Com essa clareza de mente, meus amados, Paulo nos encoraja a não termos medo da morte. É isso que ele está tentando o tempo todo nessa carta nos passar, e ele frisa diversas vezes. Mas nós sabemos que a maioria das pessoas que vivem nessa terra tem medo de morrer, sim. E nós conversamos com cristãos verdadeiros, pessoas tementes a Deus. E aí quando a gente está ali só no tete a tete, tem medo de morrer? Olha, realmente dá um medinho, né? A gente fica meio preocupado às vezes. Como será lá? Queridos, por que muitos cristãos verdadeiros também têm esse medo da morte? Você, como um cristão verdadeiro, se você tem esse medo de morrer, a pergunta é: por que você tem medo de morrer? Se você entregou a sua vida para Jesus, se você entende que a palavra de Deus é a verdade, e se você consegue racionalmente entender que estar com Jesus é muito melhor, por que você então treme nas bases? Quando você começa a pensar sobre a eternidade, a vida pós-túmulo, Natan. Lembrei seu nome, viu? E a resposta, meus queridos, é muito simples. Quando a gente olha a partir do entendimento do apóstolo São Paulo, e a resposta é: o cristão que tem medo da morte ainda não entendeu que estar com Cristo é muito melhor. Simples assim. Ele ainda não entendeu isso. E por isso o medo. Por isso o pavor toma conta dele.
quando ele pensa nesse assunto, morte. Ou quem sabe esse cristão está tão apegado com as coisas e com os prazeres desse mundo, ele pensa só no viver o aqui e o agora, e aí ele fala, eternidade para quê? Está tão gostoso aqui. Claro que viver é bom, maravilhoso, eu amo viver também, amo a minha família, amo ter o momento de lazer com eles, de comer com eles, de passear com eles, amo estar com os irmãos, com a igreja. Mas às vezes a gente está tão apegado a outras coisas que a gente fala, morrer não, né? Deixa esse negócio para lá. Jesus, céu. Acho que aqui está melhor. Só que a ideia nessa noite não é aterrorizar você, é tranquilizar você. E dizer para você, como um cristão salvo pela graça de Deus, você não precisa temer a morte. Porque a tua entrada no céu, lugar de gozo eterno, está garantido por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Mas muitos não entendem isso não, meus queridos. Muitos têm dificuldade com esse tema. E são pessoas sinceras, que amam a Jesus, que servem a Deus. E você olha e fala, mas por que tanto medo? Por que está tão apavorado, tão apavorada? Paulo vai nos ensinar também, dizendo que quem tem esse comportamento é uma pessoa que ainda está na carne, não está no espírito. E a pessoa que está na carne, ela não entende as coisas do espírito. E esse assunto é totalmente espiritual. Você partir para a eternidade, a tua matéria fica aqui, o teu espírito vai para um outro lugar, que pode ser céu ou inferno. A Bíblia é clara. É um assunto espiritual. E se você está no espírito, vivendo no espírito, você não vai ter dificuldades de entender sobre esse tema. Mas Paulo vai afirmar que quem está na carne não entende, porque as coisas do espírito parecem loucura para essa pessoa. Isso é coisa de doido. Deixa esse negócio para lá, não vamos falar sobre esse assunto não. Queridos, os muçulmanos com a sua religião islamita são o grupo que mais cresce no mundo, sabia? Alguns países da Europa, logo logo, o presidente vai ser muçulmano. Na Inglaterra o prefeito já é muçulmano. Nasceu lá, cresceu, cidadão, tem os direitos. Entende? E eles estão crescendo de uma forma muito inteligente, eles estão tomando conta de todas as esferas da sociedade na Europa. E uma das coisas que a gente aprende com os muçulmanos, meus queridos, é algo muito profundo. Eles não têm medo da morte, mas de verdade. Sabia? Eles não têm medo da morte, diferente da maioria de nós, os cristãos. Conheço muita gente boa, sincera, que ama Jesus, mas que tem medo da morte. Pastor, tenho medo de morrer tremendo. E a gente olha para a vida desses muçulmanos, o que eles fazem pela causa deles, em nome de Alá? Você já viu na televisão, não viu o que eles fazem? O que eles fazem? Os caras se explodem literalmente, eles colocam uma bomba na cintura, né? Vai para algum lugar que tem muita gente e fala lá, e... Eles não temem a morte não. Você teria coragem de colocar um cinturão, Eduardo? Você que é muito doido das antigas? Né? Bom, fé eu tenho. Lembra do teatro? Bom, fé eu tenho. Ficou aquele acampar dentro, foi demais, né? Aquele acampar dentro. Mesmo com tanta fé? Por quê? Porque Deus não quer isso também. Isso é loucura. Mas pela fé deles e pelo Deus deles, eles fazem isso. E desde cedo são ensinados. Vai morrer pela causa se precisar. A
A gente olha, é loucura, é evidente. Deus não quer isso para nós também. Mas, por que nós, então, que temos a revelação da palavra de Deus, de Jesus como nosso Salvador, que morreu na cruz para nos salvar, que tem para nós um lugar preparado, que Ele mesmo disse, ó, eu vou preparar-vos lugar, né? Ele foi preparar lugar para nós no céu. E às vezes nós tememos tanto a morte. Eu entendo, quando eu falo sobre isso, queridos, é porque às vezes nos falta o propósito. Você já perguntou para você mesmo por que você nasceu? Qual é a missão que Deus tem para você nessa vida? Paulo sabia qual era o propósito dele. E quando eu sei qual é o meu propósito, nem a morte pode me abalar. Por isso ele fala, viver é Cristo, morrer é lucro. Eu estou cumprindo o meu propósito. Eu tenho uma missão muito clara, Deus me revelou. Vou fazer a vontade dEle, viver para Ele, para a glória dEle. Nada pode me parar. Sabe, eu conheço pessoas que têm muito dinheiro. Como pastor, a gente atende todas as classes de pessoas. E eu atendo pessoas que andam de ônibus, que ganham um salário mínimo, mas têm um propósito claro e definido na vida deles e são felizes. Vivem sorrindo, têm paz. Já atendo pessoas com muito dinheiro, que não sabem qual é o propósito pela qual elas existem na terra, e estão infelizes. Quando eu e você entendemos o propósito pelo qual nós fomos chamados por Deus para viver nessa terra e exercer os nossos dons e talentos, nada pode nos parar, nem a morte. Talvez eu choque alguns aqui nessa noite, mas por favor, eu espero que você não me interprete mal. Porque o que eu vou falar aqui agora é muito sincero e vem do meu coração. Deus tem me ensinado, em especial, alguns anos atrás, a entender mais essa questão sobre eternidade, propósito, missão, significado da minha vida. E isso ficou muito forte para mim, em especial, dentro desse entendimento que a gente está falando nessa noite de morte, vida pós-túmulo, foi quando a minha mamãe morreu, há 2 anos atrás. A minha mãe, ela foi uma mulher que sofreu muito. Pensa numa mulher que sofreu. Pensou, irmã Ivone? Pensou? Pensa numa mulher que sofreu. Pensou? Multiplica por 3, irmã Ivone. Foi a minha mãe. Minha mãe foi abandonada pelo meu pai. Eu tinha 3 anos de idade, no interior do Paraná. Muita dificuldade. Sempre lutando, com muita dificuldade. Trabalhos simples, como doméstico, o tempo todo lutando para criar. E alguns flashes, mesmo pequeno, vêm na minha cabeça de cenas muito tristes. E aí, com 6 anos de idade, meu irmão mais velho, hoje vivo ainda para a glória de Deus, hoje está com mais de 60 anos, 64, ele vai para São Paulo, porque o meu pai tinha expulsado ele de casa também, quando ele era muito jovem. E o meu irmão foi um guerreiro, um vencedor, o irmão Anair, porque ele sai do interior, vai para a capital de São Paulo, Praça da Sé, vai atrás de emprego, no começo aquela dificuldade, dorme nos bancos da Praça da Sé. Quem já foi em São Paulo na Praça da Sé? Alguns conhecem, né? Dormiu naqueles bancos lá, muitos anos atrás, era jovenzinho, correndo risco de vida, até arrumar emprego. Aí naquela época era mais fácil, né? Entrou numa grande empresa, cresceu, prosperou, conheceu Jesus, ficou melhor ainda. E aí ele falou, vou buscar a minha mãe e os meus irmãos. Meu pai já tinha abandonado a gente há muitos anos. E aí ele nos leva para São Paulo. E a gente começa ali também a crescer, enfim. Mas a minha mãe, sem estudo,
continuou trabalhando em serviços como doméstica, com muita dificuldade, mas com muita honra, sempre dando muito exemplo para nós. Nunca trouxe ninguém para dentro de casa, sempre nos ensinando o caminho correto, com a simplicidade dela. E sofreu demais. Aí todo mundo foi crescendo, foi casando, enfim. E quando a minha mãe se aposenta agora, já com mais de 70 anos, há 2 anos atrás, a gente leva ela para Apucarana, porque a minha irmã mais velha tinha uma estrutura melhor, uma casa nos fundos para recebê-la, e ela já estava com muitas enfermidades, diabetes muito alto, tinha perdido uma visão. E nós falamos, não, a senhora não tem como ficar mais em São Paulo sozinha. Ela morava numa casinha lá, bem arrumadinha, a senhora tem que ir embora. Aposentada, vai para lá. E a minha irmã cuidou dela até o último dia. E eu me lembro bem, há 2 anos atrás, isso foi 11 de agosto de 2018, quando nós, sabendo que ela estava muito mal, eu e meu irmão Paulo fomos para lá rapidamente. E nós ficamos lá com ela um dia ainda, cuidando dela, mas ela muito debilitada. Aí tivemos que chamar o SAMU, porque ela apagou mesmo, a gente pensou que ela tinha desmaiado, mas ali ela já tinha falecido. E eu vi aquele processo todo. Os médicos com tanto carinho, né, abriram a blusa dela, colocaram, né, o desfibrilador, dando aqueles choques para voltar ao coração, e as injeções de adrenalina na veia. Meu irmão e minha irmã não tiveram coragem de ver, e eu fiquei o tempo todo acompanhando ali, conversando com o médico, e naquela esperança, né, da minha mãe voltar. Mas dia 11 de agosto de 2018, a minha mamãe partiu para a eternidade, salva com Jesus, aleluia. E Deus me deu essa alegria de estar ali o tempo todo. Você fala, mas que trágico, pastor, você viu toda a morte da sua mãe? Vi tudo, meus irmãos. Daí na sequência eu fui atrás do óbito, fiz o óbito no cartório, corri atrás do plano funerário que ela tinha, toda a parte burocrática, fiquei direto. Fiz a ordem de culto, do culto fúnebre dela, preguei o sermão. Deus falou conosco de uma forma sobrenatural naquele tempo, e eu me lembro bem do texto que eu preguei e eu trouxe para vocês aqui. Nós estamos falando sobre morte, sobre como superar o medo da morte, e eu preguei esse texto. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Foi tão tremendo. Deus nos visitou, irmã Nonata, naquele culto fúnebre. Meu sobrinho também é pastor em Apucarana, e eu falei, traz os seus músicos, nós vamos fazer um culto de celebração pela vida da mamãe, da sua vovó. Nós vamos celebrar a Deus pela guerreira que ela foi. Ela foi fiel em tudo, exemplo em tudo. Aí estava lá os netos, né, as netas, os filhos, todo mundo se derramando. E eu falei, aqui é só um corpo, é só um invólucro da alma. A nossa Benedita guerreira está com Jesus, aleluia. Está nos braços do Pai. E talvez você possa falar, mas você nem chorou? Talvez eu chore agora, estou emocionado com a mensagem. Mas eu confesso para você, irmãos, que eu não chorei. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu entendi que Deus estava me dando graça para aquele tempo. E o Espírito Santo falou muito claro no meu coração. Fique tranquilo. A sua mãe descansou. Aleluia, que coisa gostosa. E aí olhando para a palavra de Deus, entendendo todo esse mistério da palavra, falei, glória a Deus, ela descansou mesmo. Sofreu uma vida inteira sendo fiel. Cumpriu a missão dela, o propósito dela. Foi um exemplo de mulher. E esse texto ficou tão mais claro para mim.
E eu pude descansar, e todas as vezes que eu me lembro disso, o Espírito Santo me conforta e me consola, porque estar com Jesus é muito melhor, amém? E por que que a gente às vezes tem medo da morte? E às vezes chega ao ponto de falar, por que foi tão nova, por que foi tão novo? Ei, os teus dias, os meus dias estão registrados no livro do Senhor. É Ele que determina. Mas o que nos consola é que, tendo esse entendimento, e por isso é superação, talvez você vai ter que mudar uma chave na sua cabeça nessa noite, estar com Cristo é muito melhor, irmão. Você pode se entristecer, claro, você não é feito de lata, não é um robô, mas não deixe nunca o diabo tirar esse entendimento, essa revelação que Deus está colocando na sua mente nessa noite. Estar com Jesus é muito melhor. O Espírito Santo de Deus muda essa chave na nossa cabeça. Ele nos faz entender isso. E o Espírito Santo foi trazendo para mim cenas do sofrimento da minha mãe, toda a trajetória dela, e depois ela doente, e nos últimos dias ela usando fralda geriátrica. Eu falei, glória a Deus, por isso que o Espírito Santo está me consolando. Ela está muito melhor mesmo, ela está com Jesus, está descansando. Ela está com o Senhor. E aí eu pude entender mais ainda esse texto, sentindo na pele, com a morte da minha mãe, e eu pensei, minha mãe é uma sortuda, ela já está com Jesus. Percebe a mudança de mente? Que sortuda minha mãe, já está descansando com o Senhor. Você tem medo da morte? A pergunta, para você responder. Paulo nos encoraja nesta noite, dando o seu próprio exemplo, queridos, a não termos medo da morte, porque a morte para nós, os salvos, é um prêmio. Eu tenho certeza que nesta noite muitas pessoas vão sair daqui pensando diferente sobre esse assunto, mais seguras, mais confiantes, mas em paz. Em paz com as perdas que tiveram, como eu tive. E em paz também com relação à sua partida, à sua vida aqui na terra. Com Jesus, aquele que nos garante vida eterna. Vida eterna. Um lugar de gozo eterno. Se você ainda tem medo de morrer, querido irmão, irmã, talvez você que está em casa, atônito com esse tema, preocupado, talvez seja porque você ainda não tem certeza para onde vai. E por isso você está com medo. Você não tem convicção da sua salvação. E quem sabe você olha para a sua vida mesmo e vê que está completamente fora dos padrões de Deus. E por isso você teme. Agora, a boa notícia para os salvos aqui nessa noite, e para você que também pode receber essa salvação hoje de graça, é que se você entregar a sua vida para Jesus de verdade, você não precisa mais ter medo da morte. Sabe por quê? Quem tem a certeza da salvação em Jesus não teme a morte. A morte passa a ser um acontecimento normal. Simples assim, pastor? Simples assim. Quem é mais experiente aqui? Deixa eu dar uma olhada, não quero entregar ninguém, né? Mas eu acho que, bom, deixa. Talvez você tenha 60 anos. Vou fazer uma conta bem simples. Daqui mais 60 anos é
quase impossível que você esteja vivo. Todos nós que estamos aqui, vamos partir para a eternidade. Uns antes, outros depois. Mas iremos partir. Agora eu quero chegar no cerne da mensagem, porque eu quero contextualizar em especial para esse momento crucial que a gente está vivendo. De repente você está aí falando com você mesmo. Pois é, tudo bem, estou entendendo. A palavra de Deus está trazendo revelação. Amém. Mas, e o coronavírus? E o Covid-19, pastor? Meus irmãos, mais uma oportunidade para você sair daqui abençoado e tranquilo e em paz. O coronavírus só vai levar aqueles que já estão no livro de Deus para esse tempo. E ponto final. Se o teu nome não estiver lá, no livro do Senhor para esse tempo, descanse. E se tiver? Se tiver, vai, irmão. Se o meu estiver lá, vai também. Precisamos ter esse entendimento. Por isso, não tenha medo da morte. Crente em Jesus, salvo pela graça de Deus, não morre antes do tempo. Só vai morrer no tempo de Deus. Por isso que a irmã Antônia foi no tempo dela, irmão Orlando. Eu vi que a Neide estava ali emocionadinha. Mexe, claro que mexe. Mas ela está com Jesus, uma serva abençoada, aleluia. Você não se conforta, não consola? Aí, por que, Senhor? Não tem porquê. Ele tem os nomes para o dia, para a hora e para o tempo dele, amém. E ele sabe o que é melhor. E esse é o maior conforto. Partir com Jesus é maravilhoso. Sentimos falta? Claro. Somos de carne e osso, temos sentimentos. Mas esse entendimento dá uma paz, dá uma tranquilidade. Está com Jesus, já cumpriu a missão, propósito. Está descansando com o Senhor. Traz uma tranquilidade, traz uma segurança, um refrigério na nossa alma. E mesmo sentindo a falta, a perda, o Espírito Santo traz o consolo, aleluia. Isso é maravilhoso demais. Isso é para você que é crente em Jesus, que é salvo pela graça. Você precisa se apropriar disso. Por que estou falando isso? Eu conheço uma irmã, serva de Deus, fiel ao Senhor, amada de Jesus. Ela perdeu uma das filhas dela. Deus falou que ia levar ainda, porque estava tratando ela, para ela ser salva, foi muito claro. E mesmo sabendo disso tudo, até hoje ela ainda não consegue lidar com essa perda. Sofre, está na depressão, está tomando medicamentos fortíssimos. E quantas vezes já fui orar, já ungi e falei, irmã, mas Deus já falou contigo, querido. E a palavra nos afirma que estar com Jesus é muito melhor. E você teve revelação, teve pessoas de Deus que falou que ia preparar, ia levar, e Deus cumpriu certinho. Ela está com Jesus, mas não consegue entender. Mas nessa noite o Espírito Santo te trouxe aqui para você ter esse entendimento, essa revelação e não ter medo da morte. Irmãos, isso é libertador. Você vive em paz, tranquilo, com saúde, quando você tem essa segurança. Pastor, não precisa ter medo do coronavírus? Não. Vou abusar? Claro que não. Estamos colocando 6 janelas aqui, amém? Não tem ninguém louco aqui, bitolado. Vamos fazer a nossa parte sempre. Sempre. Mas por que então que eu não preciso ter medo da morte? Porque a palavra de Deus me ensina. Eu estou citando textos para você, experiências com Deus. E se você quer mais prova bíblica ainda, quero mais um texto então, eu vou te dar 2. Convencer você eu não posso, mas o Espírito Santo pode, ele está aqui para fazer isso, amém? E eu quero
que você olhe para esse texto tão precioso que eu vou colocar agora. O homem segundo o coração de Deus, Davi, escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Eu te louvo porque deve ser temido. A quem devemos temer? A Deus, mais nada, muito menos a morte. Já começa por aí. Tudo o que fazes é maravilhoso. Tudo, Reginaldo. Até quando Deus leva as pessoas que nós amamos. Tudo que Deus faz é maravilhoso, porque Deus não erra. Deus é perfeito, entenda isso. E ele conclui, tudo o que faz é maravilhoso. E eu sei disso muito bem. Agora, segura aí, crente. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe. Crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Agora preste atenção nessas últimas palavras de Davi. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Aleluia. Meu Deus. Irmã Clarice, antes de eu e você existirmos, antes de entrarmos na barriga da nossa mamãe, o Senhor já tinha decretado e já decretou quantos anos eu vou viver e você vai viver. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. E é para trazer paz, tranquilidade, porque você serve a esse Deus, amém? Esse Deus tremendo e poderoso, que mesmo antes de você vir à existência, Ele já sabe quantos anos você vai viver. Quem já tinha lido esse texto, levanta a mão. Olha aí, algumas pessoas não tinham lido ainda. Se aproprie dessa palavra. Você quer outro que vai arrepiar os teus cabelos? Quem crê na Bíblia, diga amém. Palavra de Deus, inquestionável, amém? Não precisa ser atualizada, é a palavra de Deus, viva, poderosa, se renova a cada manhã. Jó, homem justo diante de Deus, na sua época o homem mais justo que tinha, vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo: tu já marcaste quantos meses e dias cada um vai viver. Isso está resolvido e ninguém pode mudar. Aleluia! Que segurança, irmãos. Que tranquilidade. Pastor, mas se eu for morrer amanhã? Irmão, se for morrer amanhã, dá glória a Deus. Estar com Jesus é lucro. Simples assim. É assim que você muda uma estrutura mental, uma crença limitante, e você fica com a palavra. Para você viver bem. Tranquilo. Liberto de toda prisão mental, de todo medo que escraviza. Quando a gente olha para esses textos, eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. Temer o quê? Temer a morte? Irmãos, isso é para quando a gente olha para a palavra de Deus, sabe aquela verdade, toma posse, busca o Senhor e vive como Paulo viveu. Viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Por isso que a gente entende a cabeça de Paulo, olhando para todo esse contexto e para todos esses textos, porque ele tinha uma vida de experiências com Deus tremenda. Ou cremos na Bíblia e vamos ficar em paz, ou vamos ficar paralisados com medo, em especial da morte nesse tempo de pandemia. Porque com muito respeito, eu respeito o limite de cada um, não julgo. Quem sou eu para julgar alguém? Mas eu conheço gente boa, irmãos, crente em Jesus, salvo pela graça de Deus, que estão paralisados de medo. Sabe que você está paralisado de medo nesse tempo?
E você pode falar, você pode citar texto bíblico, você pode... A pessoa, não, mas faça tudo certinho, com certeza. É evidente. Mas a vida não pode parar, meus irmãos. Nós temos que tocar a nossa vida. Nós temos que confiar em Deus e avançar. Eu não quero ser melhor do que ninguém, nem quero ser exemplo para você, mas desde quando começou essa pandemia, eu falei para minha esposa, falei, nós não vamos mudar nada, vamos tocar a nossa vida normalmente. Vamos fazer tudo o que tem que ser feito, vamos nos cuidar, vamos cuidar das pessoas, não vamos ser irresponsáveis, mas vou continuar atendendo, vou continuar trabalhando, e o gabinete ficou aberto. E olha que eu atendi muita gente desesperada, viu? E se eu falo, não vou te atender não, passa amanhã, você vai trazer Covid para mim? Cara, só perguntava, né? Você está com algum sintoma? Não estou. Então, te atendo presencial. Tá, posso te atender online, mas atendia. E provavelmente foi num desses atendimentos que eu peguei Covid. E eu peguei. Sou melhor que você? Não. Mas na minha mente estava muito clara. Se eu pegar, vai passar. E se for o meu tempo, glória a Deus, vou cumprir o meu propósito. Sou pastor. Amém. Não vou ficar escravizado, não. Eu e minha esposa pegamos, em mim bateu e caiu rapidinho, aí a doutora falou, você pode tocar a tua vida, porque no teu não apareceu, mas eu tive os sintomas leves. Falei, mas você não contagia não, pode tocar a tua vida. Fiquei meio preocupado, falei, mas minha esposa está lá, e aí? Dela acusou. Não, ela fica mais um pouquinho guardada lá, depois passou a quarentena, libera ela também. Falei, então tá bom. Falei, glória a Deus, já peguei esse troço também, amém, estou liberto, não tem mais que me impede mais ainda, agora estou mais à vontade, mas continuo usando máscara, usando álcool em gel, fazendo o que tem que ser feito. Não estou incentivando ninguém à loucura aqui. Quem está entendendo a minha mensagem, diga amém. Estou passando princípios da palavra de Deus para você viver bem, irmão. Fazendo aquilo que tem que ser feito, mas sem histeria, sem ficar apavorado ao extremo e parar a sua vida. E por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus nos dá essa segurança. Agora tem outras coisas mais sérias, viu, irmãos? Que talvez as pessoas não estão entendendo. Tem todo um plano arquitetado mundialmente com essa pandemia. Poderosos estão ficando mais ricos e os pequenos estão quebrando. O irmão Rosildo tem uma loja com a esposa dele, uma lojinha lindinha, a loja deles, mas ele falou, pastor, se a prefeitura mandar fechar mais 15 dias, eu quebro. Acabou meu negócio. Você está entendendo a gravidade? Então a gente tem que informar, tem que conscientizar e tocar a nossa vida. Quantas empresas já quebraram? Quantas pessoas estão desempregadas e podem morrer de fome amanhã? Então quando a gente não tem informação, não tem entendimento, entra numa loucura, aí depois quando o negócio passa, é aí agora, mas não precisava ser assim. A verdade liberta, amém? A palavra de Deus nos dá essa segurança, a gente pode estar tranquilo. Faça tudo corretamente, mas não entre em crise, não entre em parafuso, não entre em paranoia. Os nossos dias estão no livro do Senhor. Ah, que segurança, que tranquilidade que eu tenho. Todos nós sabemos que esse vírus foi feito em laboratório, meus irmãos. Isso não veio de fruta, não veio de morcego, coisa nenhuma. É um vírus muito inteligente. É algo pensado. E se você está ligado no que está acontecendo, Jesus está voltando. Só isso. Ouvindo um pastor que é autoridade em Apocalipse, eu já li Apocalipse umas 6 vezes. Ouvi umas 2 vezes em áudio para pegar pontuação, gramática, entender melhor. E essa madrugada de sexta para sábado, eu tive meu tempo de oração com Deus e depois eu pensei, eu vou ler Apocalipse mais uma vez, mas o Espírito me levou a ler Apocalipse de trás para frente, do capítulo 22 ao capítulo 1. Foi um insight que Deus me deu. Por quê? Porque o fim está aí. Então eu quero entender Apocalipse agora, desse momento. Foi revelador para mim. Aconselho você a fazer o mesmo. Leia do final para o começo. Porque está mais claro os acontecimentos de agora. Quantas coisas o Espírito Santo trouxe assim, luz. Falei, uau, não tinha visto isso. Que coisa tremenda. Jesus está voltando.
E aí, ouvindo esse pastor que é autoridade no assunto, você pode ouvi-lo também, Lamartine Pozzella, 30 anos estudando Apocalipse, muito sensato, muito equilibrado, sobre os estudos que ele traz. E aí, numa live essa semana, um irmão entrevistando ele falou: pastor, dentro da sua experiência, o irmão tem estudado tanto, qual é o sinal que falta para Jesus voltar? Ele disse: nenhum, todos já se cumpriram. A qualquer momento Jesus pode vir nos buscar, amém? Qualquer momento. Aí tem as linhas, né? Antes da tribulação, no meio, depois, são linhas teológicas. Mas sabe o que é mais tremendo e eu quero passar para você? Independente da linha, se vem antes, depois ou no meio, esteja preparado. Porque não adianta você ser uma autoridade em Apocalipse, saber, é aqui, vai vir no meio da grande tribulação. Se você não estiver preparado, irmão, não vai adiantar nada. Isso não é passaporte para você subir. Passaporte é vida no altar de Deus. Por isso você não tem que ter medo da morte. Nós temos uma esperança viva. Jesus é a nossa esperança. Tudo está sendo arquitetado, meus irmãos. Tudo, está tudo pronto. Aquele chip que o pessoal falava tantos anos atrás, né? Até a cadelinha da Bianca, a Belinha, tem chip. E foi chipada lá na PIB de Curitiba ainda. Você coloca lá um sensor na Belinha, sabe o nome dela, a idade dela, as doenças que ela tem. Tecnologia, tudo pronto. Agora tem o Pix, né? Que você vai ser mais rastreado do que qualquer outra operação bancária. Os caras vão saber até a cor do seu cérebro. Está tudo pronto, irmãos. O 5G está aí. A tecnologia das coisas. Né? Que vai tá tudo interligado. A tua torradeira de pão, a tua geladeira, o teu carro, está tudo interligado. Tua máquina, a LG já lançou. Você, da China, você clica no teu celular, liga a tua máquina, começa a funcionar. Não é aquela coisa toda ainda, mas já é um princípio do 5G. Agora tudo vai ser interligado com o 5G. Então há todo um cenário sendo montado e Jesus está voltando. Fica esperto. Então não tenha medo da morte. Você não é desse mundo, amém? Ou você quer ficar aqui? Quem quer ficar aqui, o meu apartamento está novinho, mobiliado, pode ficar, tá? Quando eu partir, pode ir lá entrar, mete o pé na porta, é seu. Meu carro pode ficar também. Eu quero estar com Jesus, descansando com Ele. Entende como é libertador, como a gente entende a palavra de Deus? Você vive bem aqui quando Jesus volta. Estou fora, fica aí tudo. Partir para a glória, estou com Jesus, estou em um lugar muito melhor. Precisamos ter esse entendimento e a vida precisa seguir, amém, meus irmãos? Então fique esperto com a mídia, viu, que ela tenta bitolar você. Esses meios de comunicação é tudo arquitetado para deixar você bitoladinho ali, ó, para você não tirar o pé da tua casa para fora. Aí com isso está ficando mais pobre. Os grandes empresários estão ficando mais ricos mundialmente e estão dominando tudo. Aí quando todo mundo estiver passando fome, aí eles vão colocar o governo deles. Que o Espírito Santo possa trazer luz para você nessa noite. E você possa sair daqui abençoado em nome de Jesus. A partir dessa noite, como você irá enxergar a sua vida agora? Sua morte. A morte dos seus queridos que partiram. Como você vai reagir a partir de agora? Esses textos nos trazem paz, amém? Esperança, segurança. Mas também nos fazem pensar como estamos vivendo nesse tempo presente diante de Deus. E isso é tão precioso, irmãos, a gente ter esse entendimento, em especial com essa pandemia, porque estão bitolando só isso, né? Mas você sabia que tem milhares de pessoas morrendo também por dengue? Por câncer, por AIDS? Está morrendo. Tem gente morrendo por atropelamento. O tempo todo está morrendo. Não é só por isso. Mas ficam martelando na cabeça da gente, né? Pim, 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 pim. O mais importante nesse tempo é você entender isso. Fazer tudo o que tem que ser feito. E viver para a glória de Deus. Nesse pouco tempo que nos resta nessa terra,
irmão Carlos, viver para a glória de Deus, o máximo que a gente puder, nos entregar o máximo ao Senhor, amar a nossa família, aproveitar o máximo com eles. E de repente tem casais que ficam com rusguinha, né, com aquelas coisinhas, sabe? Aí passa ano e é tempo de abrirmos a nossa cabeça, irmãos, e aproveitarmos o melhor de Deus nesse pouco tempo que nos resta aqui, nessa casa, nesse tabernáculo, nesse corpo. Eu tenho a convicção no meu espírito que nessa noite Jesus está levando muitos crentes para um outro nível espiritual, amém? De entendimento, de crescimento na palavra. E Jesus é radical nesse assunto também, viu? Ele é radical, viu, Jonan? Nesse assunto também, sobre a morte. Não passou a mão na cabeça de ninguém, não. E ele vai nos orientar, num texto muito precioso que eu já vou colocar para os irmãos, que eu e você não precisamos ter medo da morte. Nós temos é que ter medo se a nossa vida não estiver no centro da vontade dele. Aí nós temos que ter medo. Ele vai dizer que você não precisa ter medo de nenhuma doença, de nenhum indivíduo que talvez possa até tirar a sua vida. Ele vai ser radical nesse ensino também. E vai nos orientar a estarmos fazendo a vontade de Deus. Você está pronto para ouvir as palavras de Jesus sobre esse assunto? Diga amém. Então tá bom, então ouça. É Jesus que está falando para nós aqui. Ó. Não tenham medo daqueles que matam o corpo. E pode ser até uma doença também. Mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Inferno, pastor? Inferno existe. Jesus fala que é real. E a preocupação dele com a minha alma e com a sua alma é para que ela não pereça. E esse é o medo que você deve ter. Como é que está a minha vida diante de Deus? Eu estou caminhando com Jesus de verdade ou estou brincando de ser crente? E por isso que eu estou com medo da morte, porque eu não tenho certeza da minha salvação. Aí é para você temer mesmo. Agora, a boa notícia é que você, se você entregou sua vida para Jesus, está servindo a vontade de Deus, caminhando com Jesus, você está tranquilo, porque Jesus garante para você vida eterna ao lado dele, aleluia, de gozo eterno, de prazeres eternos, reais, verdadeiros, e não esses prazeres momentâneos, meus irmãos. Jesus tem vida abundante para nos dar, amém? Eu creio que nessa noite, espero que não tenha aqui nessa noite, mas se tiver pessoas aqui com medo da morte, preocupadas porque a vida está fora da vontade de Deus, é tempo de você ajustar a sua vida, é tempo de você colocar a sua vida no altar, porque Jesus tem uma palavra muito séria para nós sobre esse assunto morte. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Precisamos temer ao Senhor. Irmãos, mensagens como esta não estão sendo muito pregadas hoje nesse tempo. E muitas pessoas, infelizmente, estão partindo, sim, para a eternidade, sem conhecer Jesus. De Covid-19, de AIDS, de câncer, de infarto, enfim, qualquer doença. Mas em especial nesse tempo que o Covid está matando mais, né? Partindo sem salvação.
Aí vem a pergunta. Quem é salvo, diga amém. Você tem compartilhado essa grande salvação para as pessoas que estão próximas de você? É uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade nossa. E nós precisamos falar do amor de Deus. Muitas pessoas estão vivendo com medo da morte, por não terem certeza da sua salvação, por não ter o entendimento bíblico do que significa a morte de um salvo, por não confiarem em Deus para os guardar da morte, por não entender que um crente fiel não morre antes do tempo. Seja lá qual for o seu caso, aqui ou em casa, Jesus, nesta noite, está te dando a oportunidade de você colocar a tua vida na presença dele, para que você saia daqui seguro de verdade, amém? Não temo a morte, porque eu tenho o dono da vida reinando dentro de mim, aleluia. Isso é muito sério, irmãos. Mas às vezes a gente escuta uma mensagem como esta e depois a gente sai para fora e balança a cabeça e não quero nem pensar naquilo. O pastor falou só coisa ruim hoje. Deus me livre. Deus me defenda, né? Faz o sinal da cruz. Ei, irmão, o assunto é sério. Mas é confortante também. Você caminhar com Jesus, entregar a vida para Jesus, dizer, Senhor, meu Deus, eu aceitei o Senhor como meu Salvador, eu quero ver na tua vontade, quero dizer não para o pecado todos os dias, Senhor. O pecado na minha vida tem que ser um acidente de percurso, jamais eu quero sair da minha casa intencionalmente, eu vou pecar, tira isso da minha vida, Senhor, eu quero te servir, fazer a tua vontade. Você pode sair daqui seguro, irmão, segura, irmão. E é isso que Jesus quer para nós. Nos dá essa segurança. Vivemos na presença dele. Como é bom ter essa segurança, aleluia. Como é gostoso andar com Jesus e saber que ele é aquele que nos salva pós-túmulo e nos leva para a presença dele para descansar. Se coloque de pé, por favor, nessa hora. Quero orar por você que está em casa, a quem o Espírito Santo está ministrando nesta noite. Quero te dar a oportunidade de você entregar a sua vida para Jesus, para você não ter medo da morte, mas para você saber que a morte é apenas um momento, um acontecimento que todos nós vamos passar, mas quando chegar em você, será um prêmio, será um lucro, porque você estará com Jesus. Se temos alguém aqui nessa noite também com medo ainda da morte, com situações complicadas na sua vida e você precisa ajustar, eu quero desafiar você nessa noite a orar também. E para não constranger você, eu queria que todos colocassem a mão no coraçãozinho agora. Coloca uma das suas mãos no seu coração. Você que está na sua casa também, coloca a mão sobre o seu coração agora. Eu quero orar por você. Mas antes, eu preciso dar a oportunidade para você fazer a sua oração. Você vai falar com Deus agora. E você vai falar, Senhor, eu estou com medo sim da morte. Estou apavorado. E essa mensagem me deixou mais apavorado ainda, Senhor. Porque eu sei que se eu partir hoje, a minha vida está fora da tua vontade. Estou longe do Senhor, Pai. Então, se você é essa pessoa aqui ou em casa, fale com Deus, peça perdão ao Senhor, se humilhe. Peça para Jesus perdoar os seus pecados, Ele perdoa os seus pecados. Ele te ama, Ele morreu por você. Ele morreu por você, para que você possa viver eternamente com Ele, para te dar vida. Então fale com Ele agora, aqui ou em casa, fale com Jesus. Tome essa decisão de reconciliar se você está distante da presença de Deus. Quem sabe esse tempo de pandemia te deixou tão isolado, que
que você não lê mais a sua Bíblia, não tem mais o seu tempo devocional, você não chora mais na presença de Deus, você não sente mais a presença do Espírito. Isso é muito triste, irmão, para um cristão, para um servo de Deus. Peça perdão. Entenda o momento que você está vivendo na face da terra. Nós somos a geração que pode ver Jesus voltar. Fale com Jesus. Enquanto você faz a sua oração aqui no prédio, eu vou orar por essas pessoas que estão entregando a vida a Jesus em casa. Pai, eu quero abençoar essas pessoas que estão se rendendo ao Senhor, pedindo perdão dos seus pecados, entendendo, Deus, que elas precisam do Senhor para terem vida eterna, para terem vida abundante, sem medo da morte. Pai, eu as abençoo e declaro a salvação do Senhor na vida delas. Tira todo o medo, Pai. Tira toda a culpa que Satanás tem colocado. Liberta essas pessoas. Em nome de Jesus eu oro por essas vidas preciosas, Pai. Que o diabo estava escravizando até o momento, mas agora estão sendo libertas pelo poder da Tua palavra que liberta. Pessoas que estão se reconciliando, Pai. Que tinham vida de intimidade com o Senhor, Pai. Que tinham ministério, Senhor. Que pregavam a Tua palavra, Jesus. E que hoje estão distantes. A pandemia os distanciou tanto da igreja, do convívio dos irmãos, da Tua presença, Pai. Tenha de misericórdia, recebe de volta, Senhor, na família do Senhor. E que o Senhor traga esclarecimento a essas mentes, esses corações, de quanto o Senhor as ama e são preciosas para o Senhor. Eu as abençoo, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu oro por esses amados que estão aqui no prédio da nossa igreja, pessoas que estão falando contigo, estão se reconciliando, estão se rendendo ao Senhor também, entregando a vida ao Senhor, para viverem para o Senhor e com o Senhor, sem medo, com tranquilidade, porque viver com o Senhor, Pai, é maravilhoso demais, é gostoso demais, não há medo, não há culpa, porque o amor do Senhor lança fora todo medo. O amor do Senhor nos abraça de uma forma tão poderosa que a gente pode viver em paz, tranquilo, sabendo que a Tua graça nos alcança. Não é pelos nossos méritos, não é por aquilo que fazemos, mas é pelo Teu amor incondicional. Mediante a nossa entrega, a nossa vida na Tua presença, de temor ao Senhor, de obediência à Tua palavra. Eu abençoo também os meus amados que estão aqui, Pai, entregando a vida ao Senhor, reconciliando contigo, e aqueles que o Senhor está nesta noite tirando o medo, Pai, porque são salvos, são libertos pelo Senhor, e o diabo tem tentado escravizar. Eu repreendo agora em nome de Jesus, e declaro a Tua igreja livre, liberta de todo medo. Segura a partir dessa noite a Tua igreja, segura, tranquila e em paz, sabendo que os nossos dias estão escritos no Seu livro, e por isso no tempo do Senhor partiremos em paz, salvos, felizes, abençoados, e deixaremos um legado abençoador para a nossa geração e para a nossa família. Por isso te agradecemos, Pai, em nome de Jesus.